Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações. Beleza? Bom, eu quero começar contando uma história. Charles Spurgeon diz que na época em que ele pregava, houve um acidente em Londres e um dos trabalhadores foi soterrado por um muro que estava em construção. E ali muitos homens trabalhando, tentando tirar os escombros de cima daquele homem, né? Sendo que um dos trabalhadores percebeu que havia um homem parado, simplesmente olhando eles se moverem. E ele chega para esse homem e fala assim: pô, por que você está parado aí? É o seu irmão que está soterrado lá embaixo. E naquele mesmo instante, aquele homem que estava parado começou a trabalhar e se desgastar e fazer o possível e impossível para poder tirar os escombros e ajudar os demais para poder resgatar aquele irmão que estava soterrado. E o que eu quero dizer com isso? O que ele tinha era uma motivação. Até o momento que ele não sabia quem estava lá embaixo, ele não tinha um motivo, simplesmente ele estava ali olhando como curioso, mas a partir do momento que ele soube que o seu irmão estaria lá embaixo, ele teve uma motivação para poder se desgastar e ajudar os outros a trabalharem, né? Eu quero trazer para essa realidade para dentro do contexto da igreja e do ID de Jesus, da grande comissão de Jesus. Perceba, nós perdemos o amor por almas. John Knox, orava a Deus e dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Em outras palavras, ele dizia: dá-me alma, senão eu morro. E nós, como igreja, temos perdido paixão por alma. A gente vai para a igreja para ficar bem, a gente vai para a igreja para resolver os nossos problemas conjugais, a gente vai para a igreja porque tem um filho, alguém que está doente ou está preso no vício. A gente vai, e não que essas coisas não sejam necessárias ou que Deus não atenda ou responda essas situações, mas o sentido maior, que é nós estarmos salvos e que nós vamos à igreja porque Cristo nos salvou e também Cristo nos comissionou para uma missão, isso tem se perdido e isso tem sido uma realidade muito forte no nosso tempo, em que nós temos nos tornado ensimesmados, voltado para as nossas realidades pessoais, para os nossos problemas pessoais, e temos esquecido de viver e andar em cima da palavra de Deus. Então, o amor por almas, ele tem se perdido nesses tempos. Cada vez mais a igreja ela tem se tornado muitas vezes até um fator de entretenimento do que necessariamente um braço ou corpo de Cristo para que possa salvar a alma perdida. E aí eu quero que você perceba, Paulo, ele em Filipos, ele foi espancado, foi preso juntamente com Silas, e ele nessa situação, muitos de nós, no lugar dele, teria voltado para casa, teria achado que Deus não estava mais com ele, ou que Deus havia reprovado, e que por naquele determinado momento, o melhor a fazer era recuar, mas não, Paulo ele simplesmente foi para outra cidade. Ele foi liberto, passou por todo um processo, foi espancado publicamente, e mesmo chegando em outra cidade, sendo considerado um infrator, um bandido, um criminoso, ele foi, pregou o evangelho, não se importou com a sua reputação, e lá ele pôde ganhar mais almas. Ou seja, ele não recuou, ele não olhou para as suas próprias circunstâncias e não olhou para as suas dificuldades. Tanto que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto fomos aprovados por Deus, e veja, ele estava dizendo que foi aprovado por Deus, mesmo tendo passado por todo um processo e sendo considerado criminoso. A ponto de nos confiar a ele o evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A nossa preocupação tem sido a aprovação humana. Nós muitas vezes temos feito da igreja, do nosso ministério, uma espécie de clubinho, e não é isso que Deus nos chamou para ser.
Não foi para isso que Deus nos separou. Por isso que a Bíblia fala, a palavra igreja quer dizer eclésia, chamados para fora. Nós somos chamados de um sistema mundano para viver a realidade do reino de Deus e sermos corpo de Cristo. E ser a manifestação do poder de Deus nesse tempo. Então nós temos que ter amor por almas. E aí eu pergunto para você, você tem chorado diante do altar de Deus? Você tem clamado por almas? Você tem pedido para que Deus te use, para que Deus possa verdadeiramente te direcionar a pessoas perdidas para que elas sejam alcançadas? Ou você tem feito simplesmente da sua vida com Deus, ou até mesmo do seu ministério, um fator apenas de cumprir tabela, de cumprir uma escala, de estar lá porque tem que estar, e perdido o prazer inicial de estar na presença do Deus Todo-Poderoso e adorá-lo, e ter o privilégio, como Paulo diz, que nos confiou este evangelho. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio andar na presença de Deus, mesmo que tudo muitas vezes diga o contrário, porque muitas vezes em função dos nossos problemas, nós ficamos esperando a aprovação humana, e se somos muitas vezes rejeitados pelo ser humano, achamos que é o próprio Deus que nos rejeitou. Não, não é isso. Deus nos comissionou, e Ele nos faz seus instrumentos. E o próprio Paulo fala lá em Coríntios que somos como vasos de barro. Nós não temos valor em nós mesmos no sentido de que nós seremos engrandecidos pelos homens, para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim de Deus. Ele é o poder, Ele é a essência, Ele é o que realmente vale nessa questão toda. Nós seremos apenas instrumentos. Mas a questão é, qual é a motivação? Você tem amado? E se alguém que estivesse perdido fosse o seu ente querido? É essa percepção que você tem que ter. Porque você tem a bênção, o poder de Deus e a mensagem poderosa do Evangelho, e muitas vezes não leva adiante. Que a gente possa mudar a chavinha, que a gente possa mudar o foco, que a gente possa compreender o nosso papel como igreja, e principalmente que a gente possa servir de instrumento de Deus para que as almas perdidas, principalmente nesse tempo, sejam alcançadas através das nossas vidas e do poder do Espírito Santo que opera através de nós. Pense nisso, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Deus abençoe você.